Beleza, Vini. Acho que é 9 horas e a gente tinha combinado de fazer uma pequena live aqui para falar sobre economia e investimentos, enquanto que o pessoal vai entrando. Então, a ideia é fazer uma live de em torno de 45 minutos. Boa noite, Diego. E de também para quem está participando da live, fique bem à vontade para fazer alguma pergunta, que na medida do possível a gente vai estar respondendo as perguntas de quem está participando. Uh, Talvez muitos perguntem qual o motivo de fazer uma live. Então, explicar um pouco o contexto, né? Que final do ano eu acabei criando um canal no meu Facebook, aliás, no YouTube. E durante alguns meses eu fiz algumas publicações de vídeos, mas desde março eu estava sem publicar nada. Que aconteceu a bandeira preta, não tinha mais creche aberta, enfim, deu uma série de coisas que não deu mais para trabalhar em cima do meu canal do YouTube, que tem como principal objetivo levar conhecimento relacionado a finanças, relacionado a matemática financeira, economia, investimentos, crédito. Então, é um canal que estava parado até agora e mesmo estando parado, sem fazer nenhuma publicação, chegou a 15 mil visualizações. Então, acaba que aconteceu um movimento das pessoas buscarem por esse tipo de conhecimento e agora a ideia é dar um pouco de sequência. E o nome do meu canal no YouTube, então, é Professor Jean Conrad. Então, já tem alguns inscritos lá, então depois da live eu convido todo mundo a entrar lá no meu canal do YouTube e fazer essa inscrição e ativar o sininho que toda vez que tiver algum vídeo novo, uh, vai cair uma notificação para vocês. E o tema de hoje foi escolhido, Economia e Investimentos Financeiros, porque talvez foi o primeiro produto financeiro que eu tive contato. E, além disso, também é um assunto que agora muitas pessoas estão buscando informação, até porque a gente está tendo grandes mudanças na nossa economia, a gente está tendo uma elevação muito acentuada da taxa Selic, então é um momento que a gente conversa bastante sobre isso. E como é um assunto importante e com grande abrangência, eu também convidei o meu amigo Vini para participar dessa live, para bater um papo sobre isso, até porque o Vini tem um grande conhecimento sobre investimentos. Além disso, em diversas fases da nossa vida, a gente acabou trabalhando junto, a gente acabou fazendo a CPA 10 junto, que é uma certificação básica para quem quer trabalhar com investimentos financeiros. A gente acabou, em 2016, fazendo também um curso de análise técnica junto. Então, a partir do momento que a gente foi querer nos aperfeiçoar mais sobre investimentos, a gente acabou fazendo isso também de maneira junta. Então, Vini, se quiser se apresentar e ficar bem à vontade, fazer algum comentário. Show de bola, Gia. Muito obrigado. Até fiquei meio encabulado, agora estou dizendo que eu conheço bastante, né? Eu digo que a gente sempre sabe muito pouco, né? A gente tenta questionar bastante, isso é muito importante, né? E a gente vai achando algumas respostas aí, que mudam também no decorrer do tempo, né? Mas, enfim, prazer aí todo mundo. Tem alguns aí que eu não conheço, que estão na live, talvez alguns que vão nos assistir depois, então, boa noite a todos aí. Sou o Vini, eu estou trabalhando no Sicredi agora há 11 anos, é justo daí que a gente se conhece bastante, né, Gia? Isso Mas eu aí. diria que tu comentou algumas coisas que a gente fez junto, né? Não sei se tu lembra, mas eu te conheci quando nós começamos a jogar bola no Genoma Colorado, Ah, né? Eu não verdade. sei que tu chegou lá um dia e disse que tu era, eu não vou lembrar bem certo, né? Mas tu era meia ofensivo, esquerda, alguma coisa do gênero, né? E o professor na época disse, tá, mas tu sabe isso ou teu pai te mandou dizer isso, né? Eu Mas, pessoal, falar um pouquinho de investimentos com vocês, o dia que vai tocar, você é o comentarista aí um pouquinho, né? Mas, então, boa noite a todo mundo aí, vamos falar um pouquinho de investimentos. Beleza, legal, Vini. Acho que agora entrou bastante gente, né? Dizer que para todo mundo ficar à vontade e fazer comentários, tirarem suas dúvidas, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo elas. Então, acho que para começar um pouco sobre esse assunto, Vini, quem sabe se você pudesse nos contar como foi que você iniciou essa jornada de conhecimentos financeiros.
sobre economia, sobre investimentos? Como que tudo começou? Cara, quando começou exatamente, eu era criança, né? Porque eu sempre tive graças aos meus pais, aí eu tive a oportunidade de poder estar poupando desde pequeno, né? Então, seja através de uma mesada que eu fui entendendo uma questão aí de o quanto eu podia gastar, o que eu não gastava e podia render um pouco mais, né? Então, desde pequeno, graças aos meus pais, eu tive essa dedicação a isso, né? Então, tanto que quando eu cheguei aí, quando eu comecei a trabalhar em instituição financeira, então no Sicredi, eu já tinha uma certa poupança graças a isso e sempre foi essa cultura, né? Então, meu primeiro produto foi poupança, por exemplo. Então, a gente vai trocando, vai voltando, sempre tem um pouquinho de cada produto, né? Mas acho que é muito mais sobre o nosso perfil, sobre entender um pouco mais sobre nós mesmos do que, de fato, os produtos em si. Mas claro que a gente pode falar um pouquinho sobre eles depois, né? Sim. E legal, Vini, que até compartilhando um pouco como é que foi o meu desenvolvimento com relação a isso, foi muito parecido contigo, né? Eu lembro que na época da infância eu tinha que fazer algumas tarefas de casa e ganhava uma, um valor simbólico todo mês e também pegava todo mês e levava na aplicação financeira, na poupança, para que um dia eu pudesse utilizar para mim comprar algo que fizesse mais sentido para mim, né? E eu diria que se hoje eu fosse resumir as minhas fases sobre conhecimento, eu diria que essa foi a primeira delas, que basicamente então eu conhecia o investimento de poupança e um CDB, RDC. E a segunda fase, Vini, acho que foi depois de 2015, que 2015 depois os meus primos insistirem bastante, Jean, investe no mercado de ações, faz alguma coisa diferente, vai buscar oportunidades. E conversando muito com eles, eles conseguiram me convencer que seria um passo que seria importante dar na vida. Conhecer outras alternativas para aquela primeira reserva que tinha sido feita até então. E talvez essa live que a gente está fazendo hoje, o sentimento que eu tenho é muito parecido como naquele momento. E por que eu digo isso? Porque a primeira vez que eu investi, quando eu comprei uma ação, por exemplo, lá em 2015, que foi Lojas Renner, o meu sentimento foi de alegria por estar fazendo isso, mas ao mesmo tempo medo. O medo de fazer alguma coisa errada. E é um sentimento que talvez eu estou tendo aqui, porque é a primeira live, eu estou tentando levar conhecimento de uma forma diferente, e a gente tem um medo de errar. Inclusive, um livro muito bom é o livro Pai Rico e Pai Pobre. Em determinado momento do livro, ele acaba falando sobre essa questão do medo, né? Que existem as pessoas que, quando têm medo, elas param, tem umas que recuam, e efetivamente aquelas que criam oportunidade, que muitas vezes acabam se desenvolvendo, são aquelas que superam seu medo. Então, olha só, nós estamos falando de uma live de economia e investimentos e já estamos relacionando um pouco do psicológico das pessoas. Mas se a gente puder focar nisso, acho que vai ser interessante, né? Mas a gente tem que falar de tudo um pouco, mas o lado emocional é muito importante, né? E quando tu cita o Pai Rico e Pai Pobre, sobre o medo aí, eu comento sempre quando a gente pode falar sobre isso, né? Pra gente errar o máximo que a gente puder, né? Não que a gente queira errar, mas é fazer mesmo. Na medida que a gente vai fazendo, a importância disso, algumas coisas vão dar certo, que bom, e as que não der certo, aprender com isso. Porque não adianta errar e cometer o mesmo erro depois, né? Então, à medida que a gente conseguiu fazer isso, e a gente experimentou com lojas Renner, a minha foi Petrobras, não deu muito certo no começo, né? Mas Uhum. é isso aí, vamos seguindo, né? Legal. Então, agora passando um pouco da fase das apresentações, entrando um pouco no assunto sobre economia. Hoje a gente abriu um box de perguntas e eu acho que veio uma pergunta bem interessante para a gente começar a conversar sobre isso. E é uma pergunta que veio de uma pessoa de Novo Hamburgo. Então, a Olha aí. pergunta dele foi: qual a previsão de cenário futuro da economia? Então, vem muito dentro daquilo que a gente também já se propôs a querer falar, né? Quando a gente fala de investimentos, a gente vai ter que estar olhando como que está a conjuntura econômica, a gente vai ter que estar olhando para a taxa Selic, para a IPCA. Então, para quem está entrando agora e não conhece muito sobre esse assunto, a Selic
é a taxa básica de juros do nosso país. Então, ela impacta tanto as pessoas que investem dinheiro, como as pessoas que precisam de dinheiro para investir no seu negócio ou para, enfim, fazer alguma determinada coisa com esse dinheiro. E também a gente sempre precisa ter um olhar para o IPCA. O IPCA é um indicador de inflação, onde muitas vezes eu vejo as pessoas comentando, a gente nota que o preço do combustível subiu tanto e a nossa inflação em termos percentuais ela subiu pouco. E na verdade aqui eu vou dar um exemplo, 1%, que não é pouco em termos de inflação, né? Acaba que o indicador de inflação ele olha para vários produtos e cria um peso para isso e no final faz uma média para criar o indicador de inflação que é o IPCA. Então, Vini, quem sabe se puder comentar um pouco como que é a expectativa da economia em relação a esses indicadores para o futuro próximo? Perfeito. Só lembrar, né, que a gente não fez economia, né? Então a gente acompanha uns caras que são feras nisso, né? Então é sempre Justo. importante isso. Mas na questão só antes disso, né, de comentar as questões futuras, né, é importante entender a relação entre o CDI e enfim, a Selic e a inflação, né, sempre nesse sentido, né. O Gia comentou da Selic, nossa taxa de juros básica, ela é sempre definida pelo Banco Central, lembrar isso, a cada 45 dias, né, eles se reúnem, que é o Copom, né, eles se reúnem lá para fazer, entender como é que está a conjuntura econômica, entender a questão de previsões futuras aí e conseguir ajustar a inflação, porque eles têm uma meta de inflação, ou seja, o nosso governo tem uma meta de, entre aspas, eu acho engraçado, né, mas desvalorizar o nosso dinheiro, né, mas no sentido de é importante a inflação também para nós, para que nós possamos crescer como país, é importante isso também, né? E quando a gente fala da relação entre elas, é o quê? Quando a gente tem uma Selic muito alta e tendência de juros nas instituições financeiras, bancos, enfim, estarem muito altos. Ou seja, a tendência é que eu não pego empréstimo e eu deixo meu dinheiro aplicado, né? Então eu está rendendo um bom valor na renda fixa. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quando a Selic está muito baixa, o que eu faço? Eu tiro o dinheiro do banco, eu vou tomar um empréstimo e eu começo a fazer a economia girar. Então é importante isso também. Só que os dois lados, qual lado é melhor, qual lado é pior, depende muito, né? Depende se eu quero expandir a economia ou se eu quero retrair ela. O Banco Central vai definindo isso de acordo com a expectativa do país, né? Então agora nós estamos no momento que a Selic está aumentando para o quê? Principalmente conter a inflação, que eu já comentou, está aumentando a gasolina, está aumentando o preço nos alimentos, né? Então esse é um dos principais fatores. Só que qual é que é o ponto? Ela demora um pouquinho até que ela se ajusta no mercado. Então, quem lembra aí, alguns meses atrás, já começou a ter uma subida da Selic, que estava em 2, 2,75, né? Agora estamos em 4,25. E tendências, então, que nem foi a tua pergunta, só achei importante contextualizar isso, Sim, né? justo. A tendência é nós ir aí para 6,75, 7%, agora o mercado já está precificando, né? Vale lembrar que essas precificações, elas mudam cada mês, né? Surge alguma coisa e a gente vai tentando reprecificar isso, né? Então, a Selic é uma tendência de terminar o ano no 7% para conter a inflação, que aí sim vai estar um pouco abaixo, tendência no 6,5%, até 7% talvez. Então, vai estar batendo uma com a outra ainda. Até para contextualizar sobre a taxa Selic, se nós pensar lá entre os anos 2015 e 2016, ela estava extremamente alta, ela estava no patamar de 14, 15%. Então, naquele momento, ter uma aplicação de renda fixa era muito bom, porque imagina você ter uma rentabilidade de quase 15% sem fazer nada, né? E de 2015 para cá, esse cenário vem mudando, né? 2018, mais ou menos, ela se estabilizou em 6,5%. Inclusive, naquela época, se falava que 6,5% seria o fundo da taxa Selic, né? E devido às situações econômicas e também o Covid, forçou a gente chegar a uma taxa Selic de 2%, que foi a taxa mais baixa da história do nosso país. Então, na medida que começou a ter mais inflação, o governo ele é pressionado a aumentar a taxa Selic. Inclusive, a próxima reunião do Copom, ela vai ser na semana que vem, e daí, de novo, voltando a olhar um pouco para as expectativas no final do ano, até então, as previsões, elas não mudavam tanto. Se a gente for pensar, em janeiro desse ano, a previsão
da Selic para final desse ano era de 4,25. E esse início do ano foi um turbilhão de situações que aconteceram com a economia. E, inclusive, hoje eu estava lendo um material atualizado com relação à taxa Selic. Já se fala em, quem sabe, a taxa Selic finalizar o ano com uma taxa superior a 7%. Então, para a próxima reunião, que é na semana que vem, já tem uma expectativa de subir mais um ponto percentual e chegar no final do ano na casa dos 7%. Perfeito. E aí é só importante ressaltar, né, já é a primeira vez pelo menos bem recentemente, não vou lembrar de tanto tempo antes, mas acredito que seja a primeira vez que nós estamos falando de juros reais negativos, né? E o que é juros reais? É importante falar isso, que é a taxa, então, Selic, que a gente comentou, né? Menos a inflação, descontada a inflação. Ou seja, hoje, um exemplo, né? Vamos pegar no início do ano aí. Se nós tivéssemos uma aplicação, um banco, enfim, uma taxa Selic que seja a 5%, vou pegar um exemplo aqui mais aleatório, tá? 5%. E a inflação Sim. tivesse em 10%, por exemplo. O que isso quer dizer? Se eu botei R$100, no final do ano eu tô com 105, né? Porque eu ganhei 5% ao ano. Mas eu queria comprar alguma coisa lá no começo do ano que valia R$100. Se a inflação está em 10%, a tendência então é daquele produto estar em 110 no final do ano. Ou seja, entre aspas, eu perdi dinheiro, mesmo ganhando nessa aplicação. Então é importante sempre, esse é um dos fatores, claro, não deve ser utilizado como único, né? Mas é importante que a gente sempre entenda nos nossos investimentos, a gente consiga ganhar um pouco acima da inflação, né? Pelo menos para manter o nosso padrão de vida. Justo. E até indo um pouco mais a fundo sobre inflação, né? Esse ano a gente já está com quase 4% acumulado nosso IPCA. E tentando identificar no último mês o que foi responsável pelo avanço da inflação, o que a gente nota de mais recente e o que o mercado nos posicionou é a questão de passagem aérea, que acabou subindo bastante, e além disso, Vini, a questão da luz. Então, a luz tem um grande peso na questão do indicador de IPCA. Então, vamos lá, se a luz ficou mais cara, talvez os produtos acabam ficando mais caros e isso eleva tudo para cima, né? E isso fez com que nos últimos meses, então, a inflação fosse pressionada. Perfeito. E talvez continuar sendo pressionado talvez uns 2, 3 meses ainda, né, as previsões são nos próximos 3 meses, talvez nossa inflação, sempre olhar no último ano, por exemplo, é uma das métricas, né? Olhar para o último ano talvez vai estar em 9. Nós vamos ver a notícia, a inflação nos últimos 12 meses está em 9, 9,5%. Para depois talvez voltar a cair, que daí é o efeito lá do início do ano da Selic aumentando. Legal. Acho que tem bastante pessoas que acabaram de entrar aqui na nossa live. Só comentar para ficar bem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta nos comentários, que a gente vai estar olhando e respondendo na medida do possível. Fiquem bem à vontade para acompanhar aqui nossa live. E dando sequência aqui no nosso bate-papo, eu acho que saindo agora um pouco da economia, indo mais para o lado de investimentos, nós recebemos uma pergunta de uma pessoa aqui de 3 de maio. E a pergunta é: como saber no que é melhor investir e quanto investir? Então, uma pergunta bem abrangente e eu acho que com algumas técnicas, o tripé, a gente consegue ajudar a responder melhor essa resposta que ela é bem ampla. Deixou para mim essa? Tá bom, então. Mas é importante, né, o que você falou, né, Gia? Por ela ser bem ampla, é muito difícil dar uma resposta exata. Eu preciso contextualizar um pouco antes, que dependem de muitos fatores. Já que tem algumas pessoas olhando aqui, vão ter algumas pessoas olhando depois. Então, para algumas vai fazer sentido, para outras pode ser de outra forma. Né? Então, eu gosto quando vem essa pergunta, geralmente vem essa pergunta: qual é, que é o melhor investimento? Né? Então, para contextualizar um pouco, eu só fazer uma analogia. Né? Se eu pudesse... Já, se eu te levasse para uma viagem no futuro, para daqui a 10 anos, tá? E tu vai ficar 1 ano lá, nessa viagem, tá? Que roupa tu ia botar na tua mala? Será que tu ia botar só um casaco? Será que tu ia botar só uma roupa, sei lá, uma bermuda? Né? Não, Nesse sentido, né? Uhum. A ideia é colocar de tudo um pouco para se preparar para o que você vai Legal. visitar lá no outro lugar, para o frio, calor, chuva.
Isso aí. Eu acho que o cenário econômico é a mesma coisa, né? Nossos investimentos no futuro é a mesma coisa. Não existe um investimento que seja o melhor, né? Vai depender muito, ó, do momento econômico, vai depender muito do seu perfil, isso é muito importante. E entender que não existe um produto bom ou ruim, né? Existe um produto para aquele momento, para aquele objetivo. Então, acho que sempre a gente tem que olhar os objetivos de cada um. Então, quando vem essa pergunta, se essa pessoa quiser colocar aí, se estiver no chat aí, quiser colocar qual é que é o seu objetivo, ou se depois quiser questionar para nós individual, né, é uma questão muito pessoal, não precisa ser falado para todo mundo, né? Mas qual é que é o objetivo? É de curto prazo, até um ano? É de médio prazo, 5, 10 anos? Ou é longo prazo, aposentadoria? Então, vai depender muito isso, né? À medida que a gente vai tendo mais tempo, podemos arriscar mais. No curto prazo, não tanto assim. Então é importante sempre ressaltar isso. E quanto à questão de melhores investimentos em relação à economia, por exemplo, nós estamos no momento de uma Selic subindo, né? Então seria natural dizer no curto prazo produtos atrelados à Selic, né? Como renda fixa, né? Produtos nesse sentido principalmente, né? Atrelados ou pós-fixados que a gente chama, né? Então vai dar tantos por cento da Selic, tantos por cento do CDI, que é um pouco menos que a Selic, mas digamos que é a mesma coisa, né? Para entendimento, né? É, Então, nesse sentido. só ia fazer um comentário antes de tu dar sequência com relação aos objetivos, até para dar exemplos para as pessoas, porque talvez a gente acabe utilizando termos técnicos e talvez fazendo com exemplo as pessoas conseguem relacionar. Por exemplo, assim, vamos supor que eu vou guardar um dinheiro que para daqui a 2 meses eu vou precisar utilizar. Então, se eu preciso utilizar daqui a 2 meses, eu vou precisar eu vou colocar o meu dinheiro em algo que tenha liquidez. Então, talvez, se eu colocar numa ação, por exemplo, de uma empresa da Bolsa de Valores, daqui a 2 meses eu tenho 100 mil reais, daqui a 2 meses eu vou precisar desses 100 mil reais. Se eu colocar em uma ação, pode ser que essa ação tenha subido e eu tenha 110 mil reais. Da mesma forma que daqui a 2 meses ela pode ter caído e, sei lá, foi para 90 mil reais o meu capital e esses 10 mil vão me faltar. Então não faz sentido, se eu precisar de liquidez no curto prazo, fazer esse tipo de investimento. Então, toda vez que eu pensar em fazer algum investimento, eu tenho que pensar num objetivo muito claro, para que efetivamente não se tenha algum problema financeiro depois de caixa. Isso vale tanto para as empresas como para as pessoas, para os investidores. Perfeito. Pode falar, desculpa, vai lá. fica à vontade. Não, vai lá. Tá bom. Fica à vontade. É que o que você comentou ali foi um pouco do tripé dos investimentos, né? Acho que a gente usa isso sempre, né? Quando a gente fala de investimentos, né? O tripé. Pensem, pessoal aí que está escutando a gente, imagine, pense em um investimento que vocês têm ou ouviram falar, né? Indiferente de qual vocês estiverem pensando agora, existem 3 pontos principais nele, que é o quê? A segurança, a liquidez, que o Jean comentou aí, que é a capacidade de conseguir transformar isso em dinheiro, lembrando, sei lá, um imóvel, por exemplo, que pode ser considerado um investimento aí. Qual é a liquidez que eu tenho? Até que eu consigo vender ele, até que eu consigo transformar em dinheiro, né? Ou a poupança, uma renda fixa, ou uma ação que seja, eu consigo transformar em dinheiro logo, né? Então, tem uma liquidez maior ou menor, né? Segurança, liquidez e a rentabilidade. Né? Então, esse tripé é importante, quase um triângulo esse aqui, né? Mas um tripé, né? Que é o quê? Geralmente eu vou ter 2 desses. Posso ter no máximo 2 desses pontos aí e não vou ter o terceiro, né? Vai ser meio difícil conseguir isso, né? Então, se eu quero rentabilidade e quero ter segurança, eu vou ter que abrir mão um pouco da liquidez. Eu quero ter liquidez e eu quero ter rentabilidade, então eu vou ter que ter menos segurança, que pode ser tanto para cima quanto para baixo essa segurança, né? Enfim, e assim vai depender muito do meu investimento. Qual é que é o ponto, e fazendo um link com aquela ideia das roupas lá, né? Se eu conseguir montar uma carteira, ou seja, todo o meu dinheiro, pegar todo o meu patrimônio e conseguir colocar um pouco em cada tipo de investimento que tem um pouco disso, né, eu consigo fazer uma média bem interessante e depois eu conto uma historinha que ilustra que pode fazer sentido isso no longo prazo. Né? Legal, Vini. Essa questão do tripé dos investimentos é básico e talvez muitas pessoas não tenham conhecimento disso, né? Então, é muito importante que talvez, através dessas histórias, e quem sabe tu conte para nós um pouco mais sobre uma forma de exemplificar isso, para que as pessoas consigam fazer esse link da prática com a teoria.
Ok, eu posso, por exemplo, quando eu falo de investimentos, né? E eu acho que toda vez que eu falo de investir seu dinheiro, é cuidar um pouco por causa do momento que a gente está. Então, só um parênteses antes que a gente comece a investir de fato, eu quero falar de uma questão que eu acho que a gente poderia ter falado antes, agora eu me lembrei, mas é principalmente de nós montar o nosso colchão, a nossa reserva de emergência, né? E por que que isso é tão importante? Isso é falado várias vezes, né, por diversos influenciadores aí, né? E a gente costuma não querer dar muita bola, tem bastante meme, né? A gente passa o pé nas escadas lá e vai direto para os investimentos mais arrojados, né? Mas qual é que é o ponto? Quando a gente fala desses investimentos arrojados aí, geralmente eles demoram um tempo até eles maturarem, ou seja, eu conseguir dar resultado ou ter uma segurança um pouco maior, né? E imprevistos acontecem, né? Infelizmente, imprevistos acontecem. E se eu não tiver uma reserva de emergência, eu vou ter que acabar utilizando desse investimento que pode estar num momento que não é adequado. Talvez justo naquele momento não está tão interessante para mim. Eu deveria deixar mais tempo, né? Então, quando a gente fala de reserva de emergência, né, é importante ressaltar isso. Pense nas despesas que vocês têm no mês. Então, vamos lá, eu tenho 2.000 de despesa, eu tenho R$ 1.000 de despesa por mês, né? Vou pegar R$ 1.000 de despesa por mês. De 3 a 12 meses é interessante que a gente faça essa reserva de emergência. Ou seja, nesse meu exemplo, 3 a 12 mil reais que eu coloco em reserva de emergência. Por que 3 a 12? Né? Isso é uma diferença bastante grande, né? Pensem num futuro, num passado recente aí. Quanto de imprevisto vocês tiveram? Né? O emprego de cada um. Ele é um emprego mais seguro, mais tranquilo, ou é um emprego que tem um pouco mais de risco? Né? Então, se eu tenho um pouco mais de risco, né, eu tenho mais imprevistos, talvez perto dos 12 meses seja interessante. Ou se eu estou mais tranquilo, ok, pode ser 3, 6 meses. Aí, né? Então é importante ressaltar isso sempre. E quando a É, gente fala de reserva de emergência, sempre focar, lá quando a gente fala do tripé dos investimentos, focar em liquidez, porque é uma emergência, eu preciso estar com ele disponível assim que possível, e segurança, porque eu não sei quando eu vou precisar dele. E como eu comentei antes, eu vou ter que abrir mão de um pouco de rentabilidade. e até quando você fala de reserva de emergência, a gente também faz um link com educação financeira. Que, inclusive, quando tu trabalha educação financeira, os livros, pelo menos que eu li, sempre falam em reservar todo mês um valor, destinar para uma reserva. E, num primeiro momento, você acaba criando uma reserva de valor, que você acaba poupando, você acaba guardando esse dinheiro. Então, a partir do momento que você vai guardando mais dinheiro, o próximo passo seria investir parte desse dinheiro. Então, você vai deixar um tanto na sua reserva de emergência e parte do valor você acaba pensando em alternativas, justamente para você fazer uma carteira, para se preparar para uma viagem que é o exemplo que a gente vem abordando nessa live. Então, bem interessante esses aspectos que você nos traz. E outro aspecto importante também está ligado ao perfil das pessoas, né, Vini? Quais são os perfis que existem? Qual que é o modelo de cada um? Como que eles investem? Como que é a sugestão? Como que é isso? Explica para nós aí, Vini. Existem, quando a gente fala de perfil de investidor, geralmente a gente se lembra de três, que são mais o padrão, que é a grande maioria das pessoas. Mas a gente pode falar de vários tipos de perfis, né? Mas quando a gente fala de perfil geralmente voltado a risco, né? Voltado a risco das pessoas, a gente fala de conservador, moderado e arrojado, né? O principal. Lembrando que eu posso falar de um pouco mais, um agressivo, ou um intermediário entre esses aí, né? Mas é um bom parâmetro para se verificar. E aí, recomendo aí, pessoal que está assistindo aí, que tem seu dinheiro em cada um, no seu banco, enfim, na sua corretora, onde for, existe a análise de perfil do investidor. Recomendo que vocês façam com carinho isso, e lá tem uma boa noção para entender o seu perfil, né? E geralmente quando a gente fala de pessoas mais conservadoras, a gente está falando do quê? Pessoas que não querem perder o seu dinheiro, né? Então é muito importante isso. A segurança é muito importante para mim. Sempre o foco é na palavra segurança, né? Então são pessoas que têm a sua renda fixa, têm tranquilidade, né? E vão dormir tranquilamente à noite, né? Que não tem tanta oscilação nessa sua carteira, né? Quando eu falo de um perfil moderado, opa, eu já estou colocando um pezinho um pouco no risco, né? E só lembrar sempre quando eu falo de risco, a palavra risco por si, ela não quer dizer perder dinheiro.
Quer dizer, algo que não está no meu controle, algo que está fora do meu alcance, coisas que talvez eu não tenha total ciência sobre aquilo. Então pode dar algo positivo, tanto quanto negativo. Então o moderado já começa a arriscar um pouquinho. Enquanto que o perfil mais arrojado, mais agressivo, enfim, já está mais tranquilo quanto a risco, tem mais suscetível ao risco. Agora, não quer dizer que aquela pessoa conservadora não deva arriscar um pouco. Eu não acredito que tenha alguém tão conservador que não deva arriscar um pouco. Assim como aquela pessoa arrojada, eu digo por mim, se tivesse um perfil depois da arrojada, eu seria no teste, né? Mas é importante a renda fixa, a segurança também, para momentos de reserva de emergência e oportunidade também. Esses perfis, muitas vezes, a forma que as pessoas aplicam o dinheiro, a gente também consegue identificar se o perfil dessa pessoa, né? Ah, pessoas, quem sabe, mais antigas, mais tradicionais, são conservadoras, acabam investindo em poupança e aplicação. Enquanto que talvez uma pessoa que é arrojada vai estar investindo em ações, fundo imobiliário. Então, acaba que vai tentar equilibrar a sua carteira com opções de investimentos que talvez o preço e o seu investimento ele vai oscilar mais ao longo do tempo. Perfeito. E nisso, quando você fala de perfil, não existe um perfil certo ou perfil errado, né? O que é importante sempre, né? A gente dormir tranquilo. Eu acho que dormir tranquilo é muito importante. Seja as pessoas que talvez tenham um perfil mais conservador, então vão deixar de dormir, vão deixar de ter a tranquilidade pensando naquele investimento que está mudando muito, está oscilando muito, né? Então isso é complicado. O outro lado Isso. também é verdadeiro. Imagina uma pessoa Uhum. arrojada que também não dorme tão bem algumas vezes, né? Mas está muito conservadora, né? E também pode ser um Uhum. problema para ela. Importante ver esse meio termo. O equilíbrio é sempre importante. E dentro desse contexto do perfil, a gente percebe que os brasileiros estão se transformando aos poucos. Eu estava acompanhando os números dos investidores, por exemplo, na Bolsa de Valores, de 2011 até 2017, praticamente o número de investidores na Bolsa se manteve em torno de 600 mil investidores. De 2017 até agora, vem numa evolução muito grande. De 600 mil foi para 800 mil, de 800 mil foi para 1 milhão e 700, e agora em 2021 já são mais de 3 milhões de brasileiros que investem em renda variável. Então, em pouco tempo, aumentou bastante a quantidade de pessoas que buscam alternativa. E daí agora a gente faz um link lá com a parte inicial, né? Da nossa live. Por que talvez aconteceu esse movimento? Eu diria que são por causa de dois fatores. Um, que a taxa Selic ela começou a baixar tanto, 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 que as pessoas começaram a buscar outras alternativas de investimento. E a segunda questão é que cada vez tem mais conteúdo na internet falando sobre essas alternativas. Inclusive, uma das pesquisas da B3 diz que 73% das pessoas que investem procuram vídeos no YouTube e buscam por influenciadores informações de como investir. Então, isso são informações interessantes com relação ao perfil. Só que ainda, se a gente comparar com os Estados Unidos, as pessoas têm tradição em investir em empresas. Enquanto que no Brasil nós estamos falando de um pouco mais de 3 milhões de pessoas, nosso país tem 211 milhões de habitantes, nós estamos falando de 1,5% da população. Então ainda está engatinhando esses aspectos, esse perfil mais agressivo aqui dentro do nosso país. Perfeito, eu concordo com o que tu comentou sobre a questão do perfil, né? Nós estamos engateando nisso. Talvez é porque era a realidade, né, da grande maioria das pessoas, né? Principalmente pelo que tu comentou antes, né? Nós estávamos com Selic alta, o pessoal não procurava isso, né? Porque para quem parou para pensar agora, investir há um tempo a mais, né? Peraí, o Vini, como assim? O Vini me disse agora que eu só consigo 2 dos 3, né? Mas alguns anos atrás eu não tinha risco nenhum, eu podia sacar o dinheiro quando eu queria e eu tinha rentabilidade, né? Qual é que é o ponto, né? Nesse momento, alguns anos atrás, era o Brasil, o todo, que estava em risco, né? Tinha um risco muito alto. Então, como nós estávamos aqui dentro, nós não percebíamos isso. Mas não é uma realidade, que bom que não acredito que nós vamos ter Selic acima de 10%, pelo menos por um bom tempo. Tem que acontecer muita coisa externa aí, econômica, política, enfim, para acontecer isso de novo, né?
Então é importante a gente ressaltar isso. E à medida a gente vai acabando migrando isso, né? Eu tenho certeza que nós somos muito mais conservadores do que a normalidade aqui no Brasil, né? Mas isso está mudando aos poucos, né? Mas eu reforço, Sim. indiferente do tipo de pessoa, tanto a renda variável quanto a renda fixa é muito importante para momentos diferentes. Legal, Vini. Se aproximando mais pro final da nossa live, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Se eu tenho um valor hoje reservado para uma viagem para o exterior, seria uma boa opção um fundo cambial para proteger de uma possível alta do dólar? Muito boa pergunta. É quase... A pergunta é muito boa e também ele está respondendo em partes, né? Porque se a ideia dele é viajar para o exterior, o dólar hoje é uma moeda... Aliás, ele nem fala aqui de dólar. Sim, ele fala de dólar. O dólar hoje é a moeda referência no mundo. Então, quando a gente está falando, todo mês a gente acaba acompanhando quanto que está o dólar em relação ao real, né? Então, se a pessoa justamente quer fazer uma viagem, principalmente para um país onde é que a moeda é dólar, faz total sentido você se proteger dessa forma, né, Vini? Perfeito. Justamente o fundo cambial, né? Lembrando, pessoal, o que é um fundo, né? Quando a gente junta o dinheiro de muitas pessoas, entrega ele para um administrador e ele vai lá e faz as compras e as vendas, né? Existem fundos de renda fixa, fundos multimercado, que como o nome já diz, é de vários tipos de mercado, invista um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em câmbio, ele é tudo um pouco, né? E os fundos cambiais, né, um outro tipo, né, que investe principalmente em uma moeda estrangeira, dólar, ien lá do Japão, né, euro, enfim, diversos tipos, e os fundos de ações em si, né, que investem a grande maioria em ações, né. É um parênteses aqui que é importante, né, muitas vezes quando a gente está recém começando, né, a gente já quer partir logo para ações, para investimentos agressivos, né, recomendação aqui, né, que talvez a gente comece aí, sim, é importante errar, né, é importante a gente, que eu comentei lá no início, né, a gente invista alguma coisa para se entender se isso faz sentido para nós ou não, mas existem também fundos, que eu posso colocar o meu dinheiro nos fundos, alguém está gerindo, eu pago uma taxa de administração para isso, mas eu tenho um gestor, um bom gestor lá, fazendo a administração desses recursos. E aí, então, essa questão do fundo cambial aí, qual é que é o objetivo do fundo cambial, né? E a gente fala muito de rentabilidade sempre, né? Eu quero que rentabilize o meu dinheiro, né? Mas quando eu falo de fundo cambial, o objetivo dele é acompanhar o câmbio, né? Então, se aquele fundo investe em dólar, e o seu objetivo, então, é se proteger em dólar, aquele fundo é ótimo, né? Ele vai fazer muito bem isso, né? Então, dólar sobe, vai subir junto. Então, se a minha viagem lá fora vai ficar mais cara, mas eu ganhei junto com isso, né? E aí, mas o dólar desvalorizou e o fundo caiu, né? Beleza, quando eu for fazer a viagem, também vai estar mais barato as coisas e eu vou estar equilibrando isso, né? Então, ele é para se proteger e não Justo. rentabilizar. Isso. Apesar de que, se, por exemplo, o dólar tivesse uma perspectiva de alta e, e o investidor tem interesse em investir em dólar também visando a rentabilidade, também é uma boa opção, né? Nada impede que ele possa estar utilizando um fundo cambial para buscar uma rentabilidade se a perspectiva do dólar futuro é de alta. Então, também pode ser utilizado para isso com esse fim de ter mais rentabilidade. Beleza, acho que a gente está se Só aproximando um parênteses, do... já, um parênteses, quando tu fala da questão da rentabilidade, né? É importante sim, eu comentei mais que era para proteção, né? Mas quando a gente fala de rentabilidade, vai ter um pouco de risco. Aí eu estou falando de dólar futuro, que depende, Sim, a gente talvez o câmbio seja uma das questões mais difíceis de adivinhar, de prever no mercado, né? Que eu envolvo questões econômicas de dois países aí, né? Então é um pouco mais difícil, porém, ótimo sim para dar rentabilidades interessantes. beleza. Legal, Vini. Ah, acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando aqui nossa live. Já Agradecer eu a tenho todos que... Oi? Tem uma pergunta? Manda um aí. que apareceu aqui no meu aqui, né? O pessoal pedindo, tem duas inclusive aqui. Uma só Ah, porque show, manda aí. a live não é no Insta do Sicredi, né? O Gia comentou no começo, isso aí é pro canal Ah, dele sim. também aí, né? Então não é do Sicredi, mas depois pode fazer um fichamento disso, né, Gia? E a Uhum, outra aqui, ver aqui, mas é isso aí, é isso aí. é isso? Eu só quero
Eu prometi antes que eu ia contar uma historinha, que eu adoro contar essa Ah, história. tá. Vai lá então, Vini. Tá? O que que acontece, né? Você falou bastante, a gente está começando a investir, a gente está, enfim, indo para alguns investimentos que talvez a gente não conhece tanto assim, né? Então, deixa eu só contar uma historinha aí. Essa é de uma aula do Ricardo Amorim, uma pós-graduação aí que tive acesso aí do nosso colega aí que fez ela, e aí tinha uns vídeos lá que eu aproveitei e acompanhei, né? O Ricardo Amorim, que é um grande economista aí, ele comentou que ele fez um estudo lá nos Estados Unidos, é isso, porque não tinha dados aqui no Brasil, tá? Mas dos investimentos desde 1950 lá até 2010. Ele pegou os dados. Né? E aí, ele olhou para cada classe de ativo, cada tipo de ativo, quanto que deu em percentual ao ano. Né? Tá. E o que aconteceu? Eu não sei se eu já te contei essa história, não lembro se tu tá sabendo dessa. Eu acho que não. Tá, então já até vou ter pedido depois do final, mas vamos lá. E o que aconteceu? Em ações lá nos Estados Unidos, que é muito comum, lá nos Estados Unidos, né, o pessoal investe bastante, na média deu 7% ao ano. Cada ano, então, 7% de rendimento. Né? Fundos imobiliários, os REITs lá que chama, né, deu 6% na média. Ok? A renda fixa deu 4%. E o ouro, que lá é bastante comum, o pessoal investe em ouro, é uma boa reserva de valor, né, reserva de emergência aí, para crises principalmente, deu 3%. Ok. E aí eu te peço, Jean, quanto que tu acha, olhando isso, esses valores que eu trouxe aí, que foi a rentabilidade média do americano nesse período? 7% em ações, 6% em fundos imobiliários, né? 4% renda fixa e 3% ouro. Olha, se as pessoas efetivamente deixaram o dinheiro aplicado e foram comprando ao longo dos anos, talvez eles tiveram esse rendimento. Agora, se talvez eles ficaram operando, tentando acertar os melhores pontos, pode ser que ganharam bem mais ou menos. Legal. A média do que o pessoal ganhou lá foi em torno de 13,5. 13,5%. 13,5%. Sendo que a inflação deu 2,4% na média nesse período ao ano. Ou seja, 1% praticamente, né? E quando eu tô falando, tá, mas espera aí, 3% foi a média e a renda fixa deu 4%? Como assim, né? Acho que tu matou a charada ali, principalmente nessa questão da oscilação, né? O pessoal comprar, vender, né? Então, isso aí. Uhum. Só que aí, tem um ponto bem interessante aí para nós finalizar e talvez deixar então para uma próxima a gente conversa sobre isso, se tu quiser me chamar de novo aí, né? Mas o que acontece? Teve um público bem específico, que o Ricardo comenta, que ganhou 6,5% ao ano, né? E se eu pegar, cara, 6,5% cada ano para uma inflação de 2,5%, no longo prazo isso é bem interessante. Foram dois tipos de pessoas principalmente, tá? E quais foram esses dois tipos de pessoas? As pessoas que esqueceram a senha da corretora, perderam o vínculo com o seu corretor, né, nesse tempo, e as pessoas que morreram. Era outro tipo de pessoa. Porque ela tem uma Em- questão da lei, enfim, lá, né, acaba em- em- ficando nos valores. Basicamente, o que quer dizer isso? Às vezes é só deixar. Né? Não é assim, eu não sei se alguém aí já olhou Billions, o seriado, é bem legal, mas é uma loucura isso, né? Acho que talvez no mundo dos investimentos é muito mais tranquilo, é esperar a grama crescer mesmo, ficar olhando. Né? O longo prazo é muito interessante. Mas num outro momento a gente conversa mais sobre isso. É, legal. O importante é ter consistência, né, Vini? Às vezes buscar um retorno exorbitante a curto prazo, muitas vezes acaba que não dá certo, né? E muitas vezes, se você trabalha para ter resultado no longo prazo, faz muito mais sentido e muito provavelmente vai colher mais frutos. Acho que é essa mensagem que fica em relação a essa história. Perfeito. Beleza, Vini? Obrigado pela tua participação aqui na live. Acho que contribuiu bastante. Muita informação bacana. Reforçar aqui, já respondendo a pergunta, né, que fizeram para ti, isso aqui não é uma live do Sicredi, então fomos nós que pensamos em fazer algo nosso, porque é um assunto que a gente no corredor acaba conversando entre nós e a gente gostaria também de compartilhar com outras pessoas. A gente conversa bastante sobre isso. E é um assunto Nada legal. impede a gente fazer no dos créditos também daqui uns dias. Pode ficar É, mais recorrente. A gente faz mais sim. vezes por um período menor, né? Uns 20 minutos, talvez. Enfim. Sim, mas a ideia também era divulgar o meu canal que eu tenho no YouTube,
que é o canal chamado Professor Jean Conrad, onde eu estou fazendo vários vídeos levando conhecimento relacionado a finanças. Então, matemática, economia, investimentos, crédito, o próprio Excel, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante em finanças. Todos esses assuntos estão lá no canal do YouTube. Então, se vocês depois da live quiserem sair daqui e ir lá se inscrever, acho que me ajudam bastante. E no mais, então, agradecer a todos que participaram e acompanharam essa live. Acho que é importante isso porque nos motiva a fazer mais lives, a trazer mais conteúdo. E dizer que talvez na próxima semana vamos fazer mais uma live, fazer uma live sobre educação financeira, e daí a gente pode trazer uma outra pessoa para esse bate-papo, para levar um pouco de conhecimento para o mundo afora. Então tá, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Vini. Tudo bom. Obrigadão, pessoal. Valeu. Abração.